Estamos então recebendo aqui na Rádio e TV Bandeirantes o atacante do Internacional, Wanderson, um dos jogadores que vive uma grande fase, principalmente desde a chegada do técnico Eduardo Cudê. Wanderson, te agradecer mais uma vez aí a participação aqui na Rádio e TV Bandeirantes e queria já começar te perguntando como é que tem sido essa nova fase para você, né? Porque, vamos lá, já é o segundo técnico do ano, mas, e até o Cudê destacou na última coletiva, as coisas mudaram de forma muito rápida para ele e para o grupo de jogadores. Como é que tem sido essa adaptação também ao novo trabalho? Então, eu que agradeço de estar aqui, né, de vocês me receberem, né, dessa forma. E essa nova fase tem sido, né, bem diferente para mim, né, principalmente da forma que eu jogo, né, com o antigo treinador que era Mano Menezes. Eu jogava praticamente como extremo, bem aberto, né, e agora com o Cudê é uma tática totalmente diferente, né, um 4-4-2, onde eu tenho que voltar muito mais para marcar e mais centralizado, mas eu já cheguei a fazer várias outras funções em outras equipes, então para mim, né, era uma questão de adaptação, né, e agora para mim eu tenho me sentido super bem, né, o trabalho que ele tem feito, ele tem mostrado com clareza aquilo que ele quer que a equipe faça, e eu tenho me encaixado muito bem nisso, né, e tem tido evolução dentro de campo também. Não só eu, como todos os meus companheiros, e a gente vê o resultado também, né, principalmente na Libertadores, né, e a gente tem sobressaído muito bem na questão daquilo que ele tem pedido pra gente dentro de campo. E tu chegou a sentir, Wanderson, porque tu citou essa questão de variação tática de um 4-4-2 agora, jogava mais como ponta, agora tu até citou na zona mista, depois da classificação contra o Bolívar, que de fato tu tem que voltar um pouco mais. Pra ti é mais tranquilo isso? Tu já estava acostumado a fazer isso de outra forma? Como é que tu sentiu essa mudança em um curto espaço de tempo? Porque o Cudê assume uma semana antes do jogo de ida contra o River, por exemplo. Então, é um sistema de jogo totalmente diferente, né? Só que, como eu falei, com o Mano Menezes eu jogava muito mais como extremo, muito mais aberto, então a minha função de defender era pelo lado esquerdo, né, na questão como extremo e ajudando um pouco o lateral, que é o René. Agora eu tô tendo que ficar mais centralizado, né, de estar jogando ali um pouco mais perto do Johnny, que tá como volante agora. Então são funções totalmente diferentes que, no caso agora, eu tenho que ficar mais centralizado, né, e tentar chegar também no ataque como um extremo, mas um extremo mais fechado. Então isso tem mudado várias coisas na minha cabeça também em relação ao jogo, né? Porque agora, né, eu não tenho conseguido chegar tanto na parte ofensiva assim por conta do meu trabalho defensivo, mas o time tem sobressaído muito bem, né? Até porque chegou o Valência também, que é um grande jogador que joga na frente e gosta de receber as bolas ali na frente, então a gente tem usado essa função e a qualidade dele nessa questão aí daquilo que o Cudê tem pedido pra gente. E funcionou bastante essa dupla ali, essa dobradinha, principalmente agora no jogo contra o Bolívar, teve a tua assistência, e até sobre isso a gente falava antes, né, Wanderson, que até tinham alguns espaços, tu mesmo destacou também depois do jogo, que eles deixavam alguns espaços e tu ficou atacando esse espaço a todo tempo, e tu é um cara de muita velocidade, mas essa mudança também da forma de jogar, do que era com o Mano mais ponta, agora mais meia, também recompondo, ficando próximo dos volantes, cansa mais também? Tu tem sentido mais fisicamente essa parte, ou o ajuste físico também já foi feito do início da temporada para cá? Não, eu acho que na questão física, para mim, né, eu já estava me sentindo bem, né, em relação à parte física, eu estava me sentindo super bem, mas são funções totalmente diferentes, né? Quando eu jogava de extremo, geralmente era um jogo mais explosivo, que eu tinha que estar constantemente fazendo meu jogo de explosividade, de sprints e tudo mais, né? Nessa função de meio campo a gente tem que estar em constante movimentação, mas não tem essa questão de estar sprintando toda hora. É um ajuste de posicionamento, né, que a gente fica ali no meio de campo. Então é mais na questão tática, de estar visualizando o jogo a todo momento, de ver os jogadores que estão ali no meio de campo, da forma que a equipe adversária se comporta, né? Então, para mim, né, essa função de meio campo assim tem mudado muito a minha forma de pensar dentro de campo, né? Porque eu tenho defendido e atacado muito ao mesmo tempo, mas também tenho pensado muito em relação aos meus companheiros, né? A gente tem grandes jogadores com muitas qualidades ali dentro do nosso elenco, e a gente tem tentado
né, explorar o máximo da qualidade deles, né? E é isso que eu tenho feito, de correr o máximo para que eles venham estar se sentindo confortável dentro de campo. E como é que tem sido justamente essa dobradinha aí do Valência? A gente tem visto também muitas assistências do Alan Patrick, que é um meia mais cerebral, a gente está mais acostumado também, mas como é que tem sido trabalhar com o Valência? Ele chega no meio da temporada, já tem uma mudança de técnico também. Como é que é o Valência, não só no dia a dia em relação aos demais atletas, mas dentro de campo? Ele é o cara que pede mais a bola no pé, como foi, por exemplo, na tua assistência contra o Bolívar, é o cara que pede mais a bola na frente em velocidade. Como é que tem sido essa dobradinha aí com o Enner? Então, com os grandes jogadores a gente tem uma facilidade, né, de se adaptar rápido, né, porque quem que não quer jogar com grandes jogadores, né, e ter esses jogadores dentro do elenco, né, e com o Valência não tem sido diferente. Eu tenho me adaptado muito, né, em relação a ele, porque é um grande jogador que não por acaso fez tantos gols, né, ano passado na Turquia, né, e agora, né, tá com a gente aqui é uma grande honra. Mas eu tenho né, estudado bastante o jogo dele nos treinos, nos jogos, para poder me adaptar bastante, para deixar ele mais confortável e tentar, como eu falei, né, explorar o máximo dele em relação a ele fazer gol. O que a gente quer é que ele faça gol pra gente, para que a gente venha tá vencendo todas as partidas, né? Mas é um grande jogador, né? Não está sendo difícil de forma alguma de se adaptar a ele, porque é um jogador que tem muita qualidade, né? E tendo o Alan ali também com a gente, tá louco. É uma honra ter grandes jogadores assim no nosso elenco. A gente está conversando com o Wanderson, atacante do Internacional, aqui na rádio e TV Bandeirantes. E Wanderson, você destacou bastante essa questão de mudança tática a partir da chegada do Kudê, mas a mudança de ambiente, pelo menos o que a gente tem visto dos bastidores do Inter, os vídeos do dia a dia, até aqui acompanhando as atividades no CT Parque Gigante, parece que deu uma virada. Talvez tinha um sentimento ainda de desconfiança, talvez o Inter pelas eliminações contra o América na Copa do Brasil, contra o Caxias no Gauchão, tenham trazido uma desconfiança não só dentro do ambiente, mas também do torcedor em relação ao grupo de jogadores. Como é que vocês têm sentido essa mudança desde a chegada do Kudê, que já mudou muito também em questão principalmente de resultado até o momento? A gente sabe que esse ano, né, a gente iniciou um ano com uma expectativa muito alta, né, e infelizmente no início assim a gente teve um momento de turbulência, né, mas o grupo em si, a gente encarou isso como algo positivo, porque eu creio que foi um momento de maturidade para o grupo, né? Para cada um de nós, né? Claro que foi um momento muito difícil que a gente passou, mas foi um momento de maturidade e a gente tem encarado isso da melhor forma, né? E eu vejo agora um grupo muito mais maduro, um grupo que, mesmo nos momentos difíceis, a gente sempre se mantivemos junto e firme ali, né? Claro que a gente sabe que não é fácil, mas com as vitórias que a gente teve, com certeza o ambiente já muda total, né? Quando a gente consegue vencer grandes jogos assim, principalmente na Libertadores, e chegando onde a gente já está agora, né? Isso de certa forma dá uma moral a mais pro grupo, e a gente acaba se sentindo muito mais confiante em relação a isso. Mas eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva, e creio que continuando com as vitórias a gente pode sim chegar muito longe. Mas essa mudança de ambiente, os jogadores também sentiram, assim, porque vem uma nova comissão técnica, novas ideias, e a gente está falando de seres humanos, então vem novas pessoas que trabalham de uma forma diferente no dia a dia, lidam com vocês de uma forma diferente no dia a dia. Isso também é sentido pelo grupo de jogadores? Com certeza que quando muda tudo, isso, querendo ou não, de uma certa forma, impacta na mente de cada um da gente, né? Mas como eu falei, o grupo bem maduro, agora a gente encarou da melhor forma, né? Claro que cada treinador, cada grupo de treinadores tem a sua forma de trabalhar, né? Mas eu não vejo por um lado que porque o treinador saiu, o outro entrou, que mudou a mentalidade. Não, o grupo segue com essa mentalidade unida, né? E o Kudê se encaixou perfeitamente naquilo que todos estavam pensando, e ele trouxe esse algo positivo a mais, né? Então eu vejo muito por esse lado que agora, graças a Deus, tá sobressaindo muito bem.
Você destacou bastante, Wanderson, a questão da fase da equipe, essa mudança, mas também tem uma mudança para o Wanderson, e aí eu vou me permitir aqui recordar, porque existiam e existem muitas vezes algumas críticas, e eu julgo elas serem normais, grandes ou pequenas. Existiam críticas talvez pelo Wanderson ser um atacante que não faz tantos gols, mas que tem uma importância lá na frente, e agora você destacou uma importância também em recomposição, em aparecer no meio de campo próximo dos volantes. Como é que você recebe? Você chega a olhar esse tipo de crítica? Você olha de uma forma positiva, quem sabe, para melhorar? Ou tem o tipo de crítica que você prefere excluir? Como é que o Wanderson lida também com esse tipo de crítica? Então, eu sempre encaro as coisas negativas de uma forma positiva, né? Eu sempre tento melhorar, né? Desde quando eu comecei a receber certas críticas, eu tenho trabalhado o máximo para melhorar isso, né? Mas eu creio que o mais importante para mim agora é eu poder estar ajudando meus companheiros e ajudando o Inter. O Inter é maior do que todos os jogadores aqui, todos que aqui estão trabalhando agora. E o objetivo é que a gente venha estar colocando o Inter no lugar que realmente ele merece, entendeu? São muitos anos sem títulos, então eu, por um lado, até entendo o lado torcedor, né? Mas eu tenho encarado de uma forma positiva, né? E tenho me entregado ao máximo dentro de campo, né? E venho trabalhando para estar evoluindo cada vez mais, né? A gente sabe que no futebol e na vida existem momentos bons e momentos, às vezes, negativos, né? Momentos maus, mas eu encaro os momentos ruins como né, uma coisa positiva que vai nos dar uma maturidade a mais. E é assim que eu tenho me sentido agora, um cara mais maduro, né, que agora com certeza vai trabalhar muito mais para estar dando o melhor dentro de campo para os torcedores. E de fato a fase é muito positiva e deu essa virada também na chegada do Kudê, principalmente na Libertadores. Só que também tem as críticas em relação ao Brasileirão, são 9 jogos sem vencer, tem um jogo importante agora no sábado lá contra o Goiás. Na tua visão, Wanderson, e também do diagnóstico que vocês já tiveram conversando com a comissão técnica ou departamento de futebol, enfim, com a direção, por que o Inter é tão diferente da Libertadores em resultado, pelo menos da Libertadores, em relação ao Campeonato Brasileiro? Porque até se vê bons jogos do Brasileiro, mas não se vê o resultado vindo. E na Libertadores se vê os bons jogos e o resultado também está vindo. Então, é muito difícil falar, né? A mentalidade, a gente sempre sai com a mentalidade de querer vencer, né? E a gente vê isso nos nossos companheiros, a gente vê isso dentro da nossa relação no dia a dia e dentro do vestiário também, né? Que a gente sai para o campo para vencer, né? E eu vejo esse espírito positivo do grupo, né? Mas às vezes tem sido difícil no Brasileirão, né? Certos jogos a gente chegava a jogar muito bem, mas não saiu o resultado, né? Mas como eu falei, o grupo está trabalhando muito, muito forte, o grupo está cada vez mais unido, né? Porque a gente tem tido momentos assim turbulentos no ano que fez a gente estar mais forte, mas o grupo sempre seguiu muito unido, né? Mas a questão do Brasileirão, eu falo assim que a gente virou a chave depois de cada jogo da Libertadores. A gente sempre tenta virar a chave para tentar pensar no Brasileirão também, porque a gente tem se cobrado muito a respeito disso, né? Porque o Brasileirão é tão importante igual a Libertadores, né? E depois do jogo, também nas entrevistas, eu falei a respeito disso, que tudo bem que a gente tinha que aproveitar, né, a classificação da semifinal, mas que a gente tinha que virar a chave no dia seguinte e pensar no jogo contra o Goiás agora no Brasileirão para tentar sair dessa situação. E eu vejo que no dia a dia meus companheiros também têm pensado dessa forma e eu creio que sábado a gente vai sair com a vitória sim, se a gente encarar esse jogo da forma que a gente encarou na Libertadores o Bolívar. A gente está conversando aqui com o Wanderson, atacante do Internacional, aqui com exclusividade na Rádio TV Bandeirantes. Só que, obviamente, Wanderson, o torcedor fica no imaginário a Libertadores. Não tem outra forma, até porque deu uma distanciada considerável no Brasileirão. E na Libertadores já está uma condição de semifinal, já tem de um lado também Racing e Boca Juniors, e fica a expectativa. O Inter vai enfrentar o Fluminense, vai enfrentar o Olímpia. Se pega o Fluminense, decide em casa. Se pega o Olímpia, decide fora. O que vocês conversam já sobre esses dois possíveis adversários? O que vocês já conhecem sobre esses dois possíveis adversários em uma semifinal também?
Então, a gente conversou, quer dizer, a gente conversa cada dia mais a respeito disso, né? Até não ser decidido quem vai ser o nosso adversário direto. Mas independente de quem seja, eu vejo um grupo muito confiante. Né? Que independente do adversário, a gente vai encarar o jogo da mesma forma, né? A gente segue trabalhando para alcançar os nossos objetivos. E independente de quem seja, a gente está confiante para vencer as partidas, né? Claro que se a gente puder decidir dentro de casa, para a gente nos dar uma motivação a mais de poder jogar ao lado da nossa torcida, né? Mas como eu falei, vindo o Olímpia, ouvindo o Flu, a gente vai com a mesma mentalidade de querer vencer. E agora, Wanderson, a gente sabe desse bom momento, principalmente dentro da Libertadores. E como é que fica a cabeça do jogador saber que está a 3 jogos de um título que não vem há um bom tempo, o título de fato não vem há um bom tempo, não só o da Libertadores, mas estar a 3 jogos de talvez o momento mais impactante, um dos da história do clube, talvez da carreira de muitos jogadores aqui. Como é que fica a cabeça do jogador até em relação à ansiedade para esse momento tão decisivo? Eu vou te falar a verdade que depois do jogo, claro, estava todo mundo muito feliz, né? Muito feliz. Era algo que todo mundo desejava e deseja, né? Quem que não quer chegar numa final de uma Libertadores, quem que não quer ser campeão de uma Libertadores, né? Mas eu vejo um grupo bem tranquilo em relação a isso, né? A gente sempre tenta colocar os pés no chão, né? Com humildade, e tenta ficar tranquilo em relação a isso, para não se empolgar muito e achar que a gente já chegou lá. A gente tem 3 finais pela frente, né, que a gente ainda tem que jogar. Então eu tento sempre ficar tranquilo e passar isso para os meus companheiros também, de que ainda tem 3 finais a jogar. Então a gente não pode se empolgar e achar que a gente já chegou lá, não. A gente tem que encarar da melhor forma, seguir trabalhando da forma que a gente vem fazendo e encarar os jogos da melhor forma possível. E dentro dessa campanha magnífica que o Inter tem feito, o que vocês sentiram mais? Foi a altitude de La Paz ou ter que reverter um jogo com 50 mil contra um gigante que nem o River? Cara, foi experiências assim bem diferentes, né? Mas eu vou te falar que na questão física assim de corpo, a do Bolívar na altitude foi bem sofrida, cara. Foi bem sofrida mesmo. Porque a gente teve que lutar não só contra o Bolívar, a gente teve que lutar contra o nosso próprio corpo, né? Que era um sentimento assim muito louco, de dor de cabeça, sentimento de sensação de corpo assim muito ruim, mas onde a gente colocou tudo isso de lado e conseguimos sair de lá com uma vantagem, né? Que, como eu falei, todos sofreram junto ali, mas a gente conseguiu vencer aquela batalha que foi duríssima. Já te agradecendo mais uma vez aqui a disponibilidade com a Rádio TV Bandeirantes, Wanderson, para a gente encaminhar esse baita bate-papo aí que a gente está tendo. O que você destacou bastante a chegada do Kudê, a mudança de ambiente, mas qual que foi a principal diferença que o Kudê trouxe para esse time? Porque chegaram reforços, muitos jogadores como você já estavam da temporada passada do trabalho com o Mano, mas a partir de uma saída de um técnico, a chegada de outro, o que mudou de fato no time para a gente ver uma mudança tão rápida, não só em estilo de jogo, mas em resultado também? O que mudou principalmente? Cara, não é fácil dizer, né? É uma coisa que é muito difícil, como eu falei, cada treinador, cada técnico tem a sua forma de trabalhar, né? E o Kudê, ele chegou aqui e mudou tudo. Ele tem uma certa experiência, né? Já trabalhou aqui no Inter, sabe como é que é, né? A movimentação, a sede de títulos que o Inter tem, que o clube tem em si, né? E ele veio de uma forma, com uma mentalidade muito forte, passando isso para os jogadores, para o grupo de jogadores que estavam aqui. E a gente se encaixou perfeitamente naquilo que ele queria passar para a gente, né? E tá passando. Então, por isso que a mudança veio de forma imediata, né? E o resultado, ele tá saindo. Claro que a gente ainda não tá contente com os resultados. A gente sabe que com o grupo e o elenco que a gente tem, a gente pode conquistar muita mais coisas, né? Mas eu vejo muito por um lado positivo na questão de
como é que eu posso te falar? Na questão de espírito. Ele trouxe isso para dentro do grupo, na questão de espírito, de motivar mesmo dia após dia. A motivação deles é uma coisa que eu ainda não tinha visto, né, de um grupo de treinadores, eu ainda não tinha pego assim na minha carreira. É algo que me chamou muita atenção. O estilo de jogo talvez também tenha favorecido mais as características, até a sua, que é um cara de mais velocidade, drible, arranque. Eu creio que ele tem, né, visto a qualidade de cada um, né, e tem tentado colocar isso no estilo de jogo dele, né, que ele quis passar pra gente. Mas eu vejo isso de uma forma muito clara, que ele passa para cada jogador, né, ele passa com clareza aquilo que ele quer dentro de campo. Então isso tem mostrado que a gente tem feito aquilo que ele tem pedido pra gente. Esse aí, o Wanderson, atacante do Internacional, conversando com exclusividade aqui na Rádio e TV Bandeirantes. Wanderson, mais uma vez, muito obrigado e que seja uma sequência aí, principalmente na Libertadores, mas também no Brasileirão, muito positiva. Obrigado. Eu que agradeço vocês aí. Tamo junto.